Mais uma vez eu digo, chocante, conversas entre o Leniel e o seu advogado, buscando a Natasha na casa dela, dizendo que ela vai no escritório do advogado, porque o delegado de polícia, o Rodrigo, iriam conversar com ela antes dela falar ou prestar qualquer declaração. Então, uma manipulação, até mesmo nos processos periféricos. E como o professor Zanoni também disse, a defesa não produziu nenhuma dessas provas, todas produzidas pelo Cellebrite do estado do Rio de Janeiro. Agora a sociedade escolhe: vamos aceitar essas fraudes, essas influências, esses descasos com a sociedade do Rio de Janeiro, ou nós vamos botar um ponto final de agora em diante? É o que a defesa tinha para vocês. Pessoal, só por fim, então, a defesa está tomando as medidas cabíveis em relação a isso, obviamente. Então, agora vai ser apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, provavelmente nos próximos dias, mas também submetemos aqui ao próprio juiz de primeira instância, também para a doutora Elizabeth, que presidirá o júri, essas circunstâncias, todas essas provas que vieram agora, e precisamos, obviamente, que estas decisões, essas apurações sejam realizadas de forma imparcial, para que se chegue efetivamente à verdade daquele interessado, é que realmente a gente saiba o que de fato aconteceu. Isso é o mais importante. E certamente, com base nessas informações, ficou claro que uma situação é evidente de que houve manipulação e que a causa da morte como sendo de agressão, isso é uma farsa. Isso verdadeiramente é uma farsa. Então, nós precisamos aprofundar para poder entender também de que forma que aquela situação, aquilo se deu. Vamos abrir agora para as perguntas e o que a gente puder, obviamente, vai ser deixado um link para todos vocês, um link com esses arquivos, inclusive os arquivos brutos. Só um segundo. São os arquivos brutos que nós estamos deixando para que fique claro que nós não estamos tirando nada de contexto. Tá? Quando o doutor Zanoni, o doutor Fabiano disseram que não foi a defesa que produziu, nós queremos também que vocês, jornalistas, acessem o material bruto para verem que não estamos tirando nada de contexto. Não é um recorte, não. É o material que vão poder tirar as próprias conclusões também. Por favor. Eu queria fazer uma colocação. Eu sei que eu sou suspeito, mas eu tenho sofrido esses 5 anos, dia e noite, porque o meu filho é a razão da minha vida, é o meu amor. E o Jairinho se estiver aqui sentado dentro da televisão e passar 10 vezes aqui, 10 vezes ele beija a minha cabeça. Trem nosso, o Jairinho nunca brigou, ele encostou um dedo no filho. Eu não, já briguei, abriu até hoje, ficou preciso. Mas eu queria fazer uma colocação só de fundamentação. Vocês querem ser complementados, vocês foram brilhantes na apresentação, mas eu queria ir a mais detalhes. Quando vocês falam que parece que foi uma farsa montada, essa farsa, ela fica muito evidente. A primeira coisa é que crimes dolosos contra a vida tem que ser na delegacia especializada. Dessa vez não foi. Dessa vez não. Então achei que foi acidente doméstico 2 dias, porque a jornalista já no segundo dia já criava essa suspeição. Olha, o vereador com 5 mandatos, filha do Verde, filho do deputado estadual. Então, ali já mudou para o homicídio, mas eles permaneceram na 16ª DP através do doutor Damasceno. Vocês não falaram, mas tem coisas extraordinárias. O Jairinho, quando sai com o menino, ele faz um boca a boca. O garoto. Que eles não. Que o delegado escondeu essa prova, ficou com ele 3 vezes essa prova. E só apareceu a prova porque eu fui no condomínio brigar. 3 vezes ele ficou com a prova do Jairinho fazendo boca a boca. Era adequado o jeito? Não era adequado. Mas é o tipo dos primeiros socorros, não tem jeito. Aquilo ali a gente não está julgando o médico, a gente está julgando o lado humano, a gente está julgando o desespero de sair desabalado da carreira, né? Vai esperar o SAMU 15, 20 minutos, porque
porque o Barra Nova ficava a 5 minutos da casa dele. E aí ele faz um boca a boca. E nós temos provado que o menino estava vivo no elevador, porque todas as imagens que apareceram depois desses 3 meses, porque ficou com o delegado, eram embaçadas. E nós conseguimos uma original. Chamamos o perito, com lupa. No momento que o Jair faz as 4 ou 5 vezes boca a boca, o menino mexe a boquinha, mexe os olhos e olha para a mãe. Ele estava vivo. Vivo. Eles queriam mudar isso na marra. Passou na triagem. A triagem está morto geladeira. Está vivo na emergência. É a lei natural das coisas. Então, gente, queria dizer para vocês o seguinte: foi uma manipulação desde o início. O fato do menino sair com uma pneumotórax e transformar numa laceração hepática grau 2, que não mata, que é o único crime que causa morte, não mata. Está comprovado que não mata. São 6 tipos de laceração hepática. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Até a 4 não mata. Não tem nem tratamento. O tratamento é repouso. Não tem evidência nenhuma de morte disso. Mas transformar o pneumotórax, que seria exclusivamente feito pelos procedimentos hospitalares, numa laceração hepática que dava vazão a outro tipo de comportamento. Quero dizer para vocês, porque é altamente estranho um delegado ficar 3 vezes numa prova e quando inquirido em juízo, fala, eu pensei que ia ser preso, pensei que ia ter uma atitude aqui, uma realização. Por que o senhor ficou 3 vezes com essa prova do boca a boca? Não achei relevante. O senhor é médico? Não. O senhor é perito? Não. O senhor é legista? Não. Só está contestando o médico, porque o Jair é médico. Essas coisas vão acontecendo em Cambujada. Pensei também, como você falou do Rio de Janeiro, e naquela pompa do tribunal, da juíza, a dignidade, a realeza da juíza, do Ministério Público, da OAB, todos presentes naquele tribunal, um perito, um servidor público, com uma certa experiência, comprovadamente, o doutor Leonardo Tawil é uma pessoa competente. Ele, olha, eu não tiro fotografia porque a minha mulher não deixa. Ela não deixa eu tirar, porque eu tenho criança nova, vai vendo. Mas não tem uma máquina lá, não é, mas ninguém sabe onde essa máquina do NR. Mas vem cá, você não tirou fotografia? Não, não tirei fotografia. Mas no 6º laudo apareceu umas fotografias. Quem fez essa fotografia? Ah, não sei. Mas não sei, o senhor botou nos laudos? Coloquei. Mas por que o senhor colocou? Onde o senhor achou isso? Eu achei uma sala lá do ML. E aí coloquei e fiz apontamentos em relação àquelas fotos apócrifas que foram feitas depois do corpo lavado, dias depois da morte do menino. Ele colocou e usou no laudo. Pedimos, Fabiano, pedimos as anotações pessoais dele. Perdi as anotações pessoais. E está tudo certo. Perdeu, tá bom? Ele perdeu as anotações que ele usou. E outra coisa, é o primeiro crime. É o primeiro crime que eu vejo. Como é que vai ser o libelo acusatório desse júri, dessa farsa? Como vai ser? Causa morte. Não mata. Materialidade, olha, o corpo do menino. Mas cadê a letalidade do corpo? Ninguém sabe. 12.000 massagens, 2 intubações, 6 injeções de adrenalina. É muita cara de pau, doutores. De dizer, muita cara de pau dizer, não, isso não tem importância. Isso foi um soco que o Jair Henrique deu lá no apartamento. Para onde nós vamos? É uma brincadeira? O Leonel é vítima. Ele tem um filho realmente que morreu e é desagradável. Esse garoto era lindo. Passou o fim de semana com a gente lá no Garantiza, brincando com a gente. Passou o Réveillon com a gente, brincando com o outro filho do Jair. Realmente é lamentável e o Leonel é vítima. Mas nós também somos vítimas. Sou vítima de um filho vivo, que está morto. Um moço que jamais foi a uma delegacia, jamais presenciou, deve ter seu nome envolvido em qualquer coisa. Somos vítimas, cada um no seu quadrado. Quero colocar mais uma coisa para nós.
E agradecer vocês, Fausto, muito obrigado, Fabiano, obrigado toda a minha banda, Davi, com a calma que vocês têm comigo. Estou arrasado. Mas eu não me conformo de ter participado dos meus tempos de estudante pelas diretas, pelas eleições diretas, tentando fazer com que a minha vida e a minha família fosse criada num Estado democrático de direito. Não posso entender de um delegado. Não achei relevante essa prova. De um perito. Olha, o perito ainda fala o seguinte: o garoto era saudável. O garoto não possuía nenhuma marca, nenhum rosto. O garoto era saudável. Qual é a causa-morte? Vamos acusar como isso se não tem causa-morte? A causa-morte não mata. O garoto era saudável. A equipe médica, toda a equipe médica do Barradó, constatou no final que não havia nenhum tipo de violência no corpo do garoto. Nenhum tipo de violência. A equipe do Barradó, que é um hospital de ponta, e que os médicos preparados, né? Podem não ter até o curso daquela especialidade, mas são preparados, têm mais de 30 anos de experiência, constataram. E outra coisa, o protocolo é o seguinte: quando não houver sinais de violência, quando não houver sinais marcos, tem que colocar a palavra indeterminada. Colocou indeterminado porque eles não acharam nenhuma tortura. Nós estávamos lá de manhã, o Leniel estava do meu lado lá. A Monique, a mãe, falou assim: meu filho não tinha nenhuma marca. Ele estava lá. Gente, e eles inventam isso e jogam para a sociedade. E encambulhada vai jogando para a imprensa, que vai registrando. Sem direito a um contraditório. Sou filho único nisso, Paulo. Fico fazendo podcast desesperado, tentando fazer um contraditório. Não tem um contraditório. Coronel. Levaram isso encambulhado e estão destruindo. Coronel, O sentimento maior. vamos abrir agora para as perguntas. Eu vou deixar. E o senhor nos ajuda que é o a sentimento maior esclarecer. da humanidade, que é a liberdade de um médico, pai de 3 filhos, que está lá 5 anos numa prisão preventiva, que também é a primeira vez que alguém fica 5 anos numa prisão preventiva sem trânsito julgado. Quero aquilo lamentar profundamente que no Estado do Rio de Janeiro, em pleno Estado Democrático de Direito, em cima da presunção de inocência, com advogados, com pessoas, operadores do direito, possam estar farseando uma mentira dessa. Não sei como será a justiça dos homens, mas a de Deus, tenho certeza, vai prevalecer e vai trazer o meu filho para casa. Amém. Muito obrigado. Bom, pessoal, alguma pergunta? Fiquem à vontade. Se tiver alguma pergunta, é só já organizar na lista. Você pode, fique à vontade. Tem? Queria perguntar sobre o Celebrite, exatamente. Qual é a informação, as informações do Celebrite que são novas? Por que demoraram tanto a sair? O que vocês descobriram? Eu queria saber assim, no calendário, o que veio recentemente? Por que só surgiu agora? Bom, essa pergunta é importante, né, Ana? Muitos têm feito essa pergunta. Só lembrando que cada equipamento apreendido e que sofre uma extração, ele traz ali mais ou menos, esse telefone do Leniel tem mais ou menos 65 mil páginas, se você converter ela em PDF. Só que para que você possa entender. Então, teve que ser analisado o do Jairinho, agora tem que ser analisado da Monique e também analisado o do Leniel. Fora o processo em si, que também é muito extenso, quase 20 mil páginas. Então, humanamente impossível que todos os detalhes apareçam em um único momento. E nós sabemos, principalmente a defesa do Jairinho, passou por algumas modificações. Cada defesa que passa, cada defesa que entra, tem que começar novamente a análise dessas extrações. Então, eu falo que é graças a Deus que nós conseguimos esses achados do Celebrite agora, 20 dias antes do júri. Porque se tivesse sido achado antes da audiência de instrução, eu tenho certeza, o Jairinho sequer teria sido pronunciado. E a questão do
informação que eu acho que vai de encontro ao que o Carlos está perguntando. Veja que, até hoje, existem ainda materiais que nós não tivemos acesso, e que são materiais que têm uma quantidade um volume de informações absurdos. Então, tem um celular que a gente não sabe de quem que está apreendido ainda e que não foi dada informação, e ontem a gente deixou um SSD também para 1 terabyte de informações que vão vir. Quem que avisou vocês que tinha essas informações? Nós fizemos um pedido numa fase que se chama 422. Por quê? Porque quando nós assumimos, e essa bancada assumiu não faz muito tempo, nós fizemos uma série de pedidos fazendo uma análise das apreensões com o que veio efetivamente do Instituto Carlos Évora, com o que veio da Delegacia de Polícia. Cruzando essas informações, nós descobrimos que até hoje tinham aparelhos e materiais que não tinham sido dados para a defesa. Então, ter descoberto esta do Leniel, ou ter descoberto, por exemplo, com que a gente ainda pode vir a saber, uma outra informação que nós temos que não foi disponibilizado para nós ainda, é um notebook também do Leniel. A gente não sabe quanto de informação, mas que também é outra situação que nós teríamos que analisar antes do julgamento. Quero lembrar uma coisa, durante a audiência, o próprio delegado do caso falou, ele usou essa expressão, que é humanamente impossível conseguir analisar todas as informações que eles apreenderam. Então, nós temos que fazer um trabalho que a polícia deveria ter feito. E só para complementar o professor Fausto, tem que parabenizar essa defesa, toda essa defesa, por encontrar isso, porque quem deveria ter encontrado isso é o delegado Damasceno. Ele deveria ter encontrado, ele deveria ter ouvido a Mônica Renault, que passou os últimos dias com o menino Henry. Ele também não viu. Ou seja, não é fácil ver. Precisa de um profissional especializado de TI, que entende de prova digital. Nós entendemos de direito, e a prova digital nós entendemos, mas não como profissionais. Então a gente precisa desse auxílio. Mas veja, essa defesa encontrou essas irregularidades, essas fraudes do ML, talvez ele encontrou, mas ele não quis passar isso a limpo, talvez por corporativismo. Aí já é algo meu, que eu estou pensando, mas veja, ele não achou, porque se ele tivesse achado, ele ia perguntar por que o Leniel foi no centro de traumatologia. Se ele tivesse achado, com certeza ele ia ouvir a Mônica Renault. Se ele tivesse achado, ele ia perguntar onde o Leniel esteve no domingo, às 14 horas e 50 minutos. Nós vamos demonstrar. Isso ainda tem diversas informações que nós vamos, a conta-gota agora, analisando, e se tiver, com certeza, algo que seja concreto, a imprensa também vai ser informada. Mas essa defesa, sim, ela tem que ser parabenizada. Ela encontrou. Aos 45 do segundo tempo, mas encontrou. Porque a Polícia Civil do Rio de Janeiro, através do delegado Damasceno, não encontrou. E a demora, só para finalizar também aqui, a demora ela não invalida o conteúdo. O conteúdo que é grave. O conteúdo é gravíssimo. Então, obviamente, que poderia ter sido visto antes pelas autoridades, mas eles não viram. Então, o conteúdo é mais importante que qualquer ato coletiva do caso Henry Borel. Ele está lá, está no Celebrite e é comprovável. Qual a importância se houve uma fraude e foi descoberta há 4 anos e houve uma fraude e foi descoberta agora? Isso invalida a fraude? Esse tráfico de influência que aconteceu dentro do IML não invalida. Nós vamos ficar também à disposição. Posso fazer uma pergunta? Claro, fique à vontade. Essa senhora vai ser arrolada como testemunha no dia do julgamento e há tempo hábil, tão próximo do julgamento, de se avaliar todo esse material que foi achado, ou pode haver uma suspensão do julgamento em função desses dados novos? Eu acredito e tenho credibilidade pela juíza Elizabeth, uma pessoa que eu tenho